Boa noite a todos. Para a campanha do alimento, nós solicitamos a doação de arroz, feijão, óleo, macarrão, açúcar, café, farinhas de trigo e mandioca, fubá, molho de tomate e enlatados, para serem formadas as cestas básicas, que serão doadas às várias famílias carentes que são assistidas pelo Lar Irmã Dirce. Solicitamos também a doação de fraldas descartáveis em todos os tamanhos para o auxílio das crianças necessitadas. Desde já, agradecemos a colaboração de todos para que possamos iniciar a palestra de hoje. Por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos em comunhão de pensamentos e de sentimentos para alcançarmos o Senhor. Nós agradecemos aos bons espíritos desta casa que nos doam seus fluidos e também aos irmãos que estão no lar, nos lares, nos assistindo neste momento, que todos possamos imaginar a presença do amado Mestre Jesus junto de nós, radiante, emanando sua luz e todo o seu amor, e que estejamos em paz com Jesus. E que eu possa solicitar a presença do mentor Erasmo Gurgel, me inspirando no trabalho desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. E a palestra de hoje tem como tema um só rebanho, um só pastor. Nós precisamos iniciar afirmando que o Evangelho unificará toda a humanidade. E nós vamos utilizar inicialmente o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 12 a 20. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo, o que me segue terá a luz da vida. Mas os fariseus disseram: você dá testemunho de ti mesmo, logo, seu testemunho não é verdadeiro. Jesus então afirma: meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde vim e para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se julgo, meu juízo é verdadeiro, porque eu não sou só, mas eu e o Pai que me enviou. Então os fariseus dizem: onde está teu pai? E Jesus diz: não conheceram a mim, nem a meu pai. Se tivessem me conhecido, certamente conheceriam meu pai. Nós podemos utilizar o livro Fonte Viva. Emmanuel, no capítulo 166, diz que há quem confie no Senhor, mas confiança estagnada pode ser força inerte. Se te afeiçoou ao Evangelho, situe-te no serviço constante. Procure o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim poderemos encontrar o Mestre, poderemos estar com o Cristo recebendo-lhe a luz. Então é o próprio Emmanuel que diz que para dizermos que estamos com o Mestre Jesus, quando nós afirmamos que nós somos seguidores do Mestre Jesus, nós devemos estar ativos na causa de Jesus. Nós devemos trabalhar em função de todos. Nós devemos estar ligados aos propósitos de Jesus na terra. Mas também tem no mesmo livro, Fonte Viva, no capítulo 173, Emmanuel fala que quando nós percebemos o sentido da vida, nós nos incluímos no serviço e burilamento constantes. Ele diz que nós precisamos observar a nossa posição diante da luz, porque aquela pessoa que apenas vislumbra a realidade, ela fala muito e age menos. Mas aquela pessoa que realmente conseguiu penetrar a grandeza da luz, ela age mais. Então, sermos servos atuantes,
sermos companheiros do Mestre nesta incansável tarefa que é despertar as pessoas através do seu Evangelho, realizar a tarefa da caridade moral e material para todos os lados. Esses dias eu estava conversando com a coordenadora do lar, que é uma amiga muito querida, e claro, como sempre, eu estava solicitando roupinhas de criança, e ela falou: Paula, infelizmente, este ano, até agora, nós recebemos poucas doações de roupas de frio. Então, nós compreendemos que passamos pela pandemia, nós compreendemos que o momento é difícil para a grande maioria das pessoas. Mas existem muitos que são ainda mais necessitados, mais carentes do que nós. E certamente, cada um aqui, e quem está em casa, também pode auxiliar com o seu pouquinho. E de pouquinho em pouquinho, todos serão auxiliados. Então é isso que Emmanuel diz, baseado no Evangelho do Mestre, que nós precisamos agir mais. Se nós já fomos tocados pela grandeza de Jesus, nós precisamos ser mais ativos, mais eficientes, uns trabalhando para os outros, para que todos fiquem cada vez melhores. Mas o tema da palestra, um só rebanho, um só pastor, então nós recorreremos ao Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 7 a 16. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá, encontrará pastagens. Eu vim para que tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, me convém agregá-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É um trecho belíssimo, dizendo que um dia todos seguiriam o Evangelho de Jesus, independente das suas crenças, nacionalidade, cor, raça, crenças. Independente da religião, todos seguiriam Jesus e seriam unidos como irmãos no Evangelho de Jesus. É isso que quer dizer esta passagem. Mas nós precisamos utilizar mais um livro de Emmanuel, porque claro, é Emmanuel cheio de luz a nos esclarecer. E ele utiliza o livro Pão Nosso, no capítulo 115, um trecho intitulado A Porta, para dizer que a ovelha, é necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção. Ela precisa estar atenta e com cautela seguir as orientações que lhe foram dadas. As ovelhas, elas também podem se perder do seu pastor. Mas como será que isso acontece? Ocorre a perda do rebanho porque elas se tornam surdas à voz do pastor e se desviam do caminho que deveriam seguir. E isso também acontece com os homens, enquanto estão transitando na encarnação. Mas de que maneira? Ora, meus irmãos, muitas vezes nós nos desviamos do nosso caminho, porque Deus traça um caminho de evolução para cada um. Nenhum planejamento reencarnatório tem que nós seremos então maldosos, cometeremos crimes, estaremos ligados a vícios. Nenhum planejamento reencarnatório onde dissemos, eu receberei este filho, e nenhum deles está traçado que eu vou abandonar essa criança. Que eu serei um pai inconsequente, que me ligarei com esta mulher e irei abandoná-la com o filho nos braços. Todos os planejamentos reencarnatórios vêm para o nosso progresso, para que façamos o bem uns para os outros. Mas nós nos desviamos do chamamento para o progresso, para o bem, para a nossa redenção. Porque nós nos fascinamos com a matéria.
Nós nos seduzimos, nos deixamos levar por todos aqueles que são lobo em pele de cordeiro. E com isso, nós ficamos fascinados por outras pastagens. Enquanto todo o grupo segue a voz do pastor, nós ficamos tentados a descobrir outras pastagens. E quando percebemos, já não conseguimos mais ouvir a voz do pastor, a voz de Jesus, que nos pede cautela, nos pede submissão aos planos de Deus, nos pede resignação, coragem para enfrentarmos as nossas provas, nos pede para andarmos no caminho da retidão moral. Então a ovelha pode se perder porque ficou fascinada por todas as belezas do mundo material. No livro A Gênese, capítulo 17, Jesus deixou muito claro que um dia todos os homens iriam se reunir numa mesma crença. E isso pode parecer difícil para nós, quando percebemos as diferenças que existem entre as religiões. Mas Kardec explica que um dia isso vai acontecer sim. E esta unidade, ela vai se fazer em religião da mesma forma que ela vai se fazer no campo social, político, comercial, através do rebaixamento das barreiras que separam os povos, através da assimilação de usos, costumes e linguagens. Os povos do mundo inteiro, eles já confraternizam. Eles já pressentem a unidade. Ela já é desejada e ela se fará necessária à medida que as pessoas tenham uma forte vontade de estreitar os laços de fraternidade entre todas as nações. Isso vai acontecer sim, pelo desenvolvimento da nossa razão, pelo progresso científico. Kardec ainda diz que se a ciência demole em religião o que é obra do homem e fruto de sua ignorância diante das leis da natureza, não pode destruir jamais o que é obra de Deus e da eterna verdade. Por isso, a ciência prepara o caminho da unidade. Ele ainda explica que, quando isso acontecer, para chegar realmente à unidade, as religiões deverão se encontrar num terreno neutro, comum a todas. Os cultos, eles serão ultrapassados e absorvidos por ideias progressistas. Todas as formas de dogmas serão deixados de lado, as religiões precisarão fazer sacrifícios e concessões mais ou menos grandes, dependendo destes dogmas. E ele fala que a religião que será comum a todos os homens será justamente aquela que estiver ligada e que satisfaça as necessidades da razão, do coração, aquela então que não puder ser desmentida pela ciência, emancipadora da inteligência, aquela que admite a fé raciocinada e, claro, aquela que estiver ligada a um código moral mais puro, racional e que estiver também com uma harmonia entre todas as necessidades sociais pela prática da caridade e fraternidade. Então, Kardec diz que isso será necessário para promover, para fundar sobre a terra um reino do bem, a partir da prática de caridade e fraternidade universais. Mas nós nos questionamos o que mantém o antagonismo entre os povos relacionado às religiões. Seria justamente a crença que as pessoas têm do seu Deus particular, de que o seu Deus é o mais poderoso, é o único soberano, de que o seu Deus, ele pode sim estar enfrentando com hostilidade os deuses dos outros cultos. E
ativo para combater a sua influência. Então, entre outras palavras, é dizer que eu que sou espírita tenho um Deus muito mais importante e poderoso do que os evangélicos ou do que os católicos. Kardec diz que quando os homens se convencerem de que os deuses de todas as religiões, na verdade, são o mesmo Deus, é um único Deus no universo inteiro, um único Deus soberano, o mesmo que adoram sob diferentes nomes: Jeová, Alá, o grande Espírito, Brahma, todos eles Deus, o mesmo Criador. Quando se convencerem de que todos estes deuses, na verdade, são um único Deus, e se convencerem de todos os seus atributos, porque Ele é único, eterno, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom, como disse Jesus, aí sim compreenderão que um único ser tem uma única vontade. E neste momento, todos os homens se estenderão as mãos como servidores de um único Senhor, como filhos do mesmo Pai, e terão dado um grande passo para a unidade. É com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Será que é possível nós nos chegarmos despidos diante das pessoas de outras religiões? Eu vou me explicar melhor. Eu já disse aqui que eu sou profissional da área da saúde, eu sou fisioterapeuta. Eu atuo há 20 anos, inclusive fazendo acupuntura. E lá no iniciozinho da minha caminhada profissional, quando souberam que eu era espírita, eu perdi alguns pacientes evangélicos. Inclusive, um deles ligou para mim e disse que eu fazia voodoo, porque espírita que trabalha com acupuntura só pode fazer feitiço. Perdi o paciente, e é por isso que eu sempre falo, nós precisamos estudar, nós precisamos erguer a cabeça, porque a nossa religião é lindíssima, é religião, porque nos liga com Deus, nos liga com os bons espíritos, e é belíssima, mas nós precisamos saber conversar com os nossos irmãos, porque senão nós seremos destratados. Sim, podemos passar por algum preconceito, não são todos. Tem um paciente que é evangélico, e antes de iniciarmos a fisioterapia, nós lemos juntos um trecho do Evangelho. Ele fala: eu sou pregador, e eu digo: também sou pregadora, e nós nos unimos na fé no Evangelho de Jesus. Minha família toda é católica, os meus pais, se estiverem me assistindo, amo vocês, são católicos, e nós nos reunimos na mesa familiar para lermos o Evangelho no lar. Meu vozinho é o patriarca da família com 96 anos, carrega a Bíblia debaixo do braço, e nós estudamos o Evangelho todos os finais de semana, a espírita com seu avô católico estudando o Evangelho. Portanto, será possível todos nós nos unirmos com o Evangelho? Que beleza que será o dia que todos nós, de todas as religiões, pudermos falar abertamente sobre Jesus e sobre todas as suas maravilhas. Então, para finalizar, no livro Tua Fé Te Salvou, Richard Simonetti fala que é inconcebível, absurdo, inconcebível, toda essa discriminação religiosa, intolerância religiosa é inconcebível, porque se a finalidade da religião é nos conduzir a Deus, se todos nós somos filhos do mesmo Pai, por que nós podemos manter desentendimentos em nome da nossa crença? Deus não faz distinção, não tem preferências. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. E Jesus deixou bem claro que os seus discípulos seriam aqueles que vivenciassem os seus ensinamentos, não importando nacionalidade, raça ou crença. Portanto, eu creio que nos próximos anos, cada vez mais, nos olharemos sem distinção nenhuma. Nos olharemos como verdadeiros irmãos, tentando nos apoiarmos
tentando solucionar os problemas uns dos outros, trazendo roupas de frio, trazendo alimentos, trazendo consolo, levando a palavra a todos os cantos da terra, sabendo que só Jesus é caminho, verdade e vida e pode nos conduzir ao Pai. Eu agradeço muito a oportunidade que tive. Para que possamos finalizar, por favor, fechem os olhos. Estamos aqui, Senhor, em Seu nome e pedimos as Tuas bênçãos. Nós só desejamos paz, nós só desejamos saúde e desejamos também discernimento, meu Pai. Que possamos estar com os olhares ativos, conseguirmos reconhecer o que o Senhor deseja de cada um de nós, onde podemos atuar em nome de Jesus. Ó Senhor, que os Teus bons filhos, os amigos espirituais, os irmãos de luz, possam estar conosco, nos inspirando, nos esclarecendo, para que o nosso caminho seja um caminho de redenção e que possamos seguir caminhando resignados, corajosos, indo ao Teu encontro celestial. Eu agradeço a Erasmo por todo este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado a todos, saúde e paz. Obrigada.